A torta holandesa é uma daquelas sobremesas que impressionam pelo sabor, pela beleza e também pela história que carrega. Apesar do nome remeter à Holanda, essa torta é, na verdade, uma criação brasileira, surgida nos anos 90 e rapidamente se tornando uma das sobremesas favoritas em padarias e confeitarias do país. O contraste entre a crocância da base, a suavidade do creme branco e a intensidade da cobertura de chocolate cria uma combinação única que conquista paladares até hoje. Neste vídeo vamos aprender a preparar a versão clássica passo a passo, com dicas que vão garantir um resultado digno de confeitaria, mas feito aí mesmo, na sua cozinha. Para começar, precisamos focar na base da nossa torta. É ela que vai sustentar toda a estrutura e dar aquele toque de crocância irresistível. Usaremos biscoitos tipo maisena bem triturados e manteiga derretida, que juntos formam uma massa firme e saborosa. O segredo aqui é triturar os biscoitos até que se transformem em uma farinha fina, sem pedaços grandes que possam comprometer a textura. A manteiga deve estar derretida, mas não quente demais, apenas no ponto de se misturar com facilidade. A proporção clássica é de 200 gramas de biscoito para 100 gramas de manteiga. Mas se você notar que a mistura está seca, acrescente um pouquinho mais de manteiga para dar liga. Depois de misturar, transfira essa massa para uma forma de fundo removível. É fundamental pressionar bem o fundo e as laterais, usando as costas de uma colher ou até mesmo o fundo de um copo, garantindo que a base fique compacta e sem buracos. Leve essa forma à geladeira por cerca de 20 a 30 minutos, para que a manteiga volte a firmar e a crocância seja preservada. Esse descanso é essencial. Ele garante que na hora de adicionar o creme, a base não se desmanche. Enquanto a base firma, já podemos ir adiantando o preparo do recheio, que é o coração dessa torta. Com a base já firme, é hora de colocar o creme sobre ela. Retire a forma da geladeira e despeje o creme lentamente, espalhando com uma espátula até cobrir toda a superfície. Faça movimentos suaves de vai e vem para nivelar, evitando bolhas de ar. Uma dica para deixar a torta ainda mais bonita é passar a espátula levemente molhada em água quente antes de nivelar o creme. Isso ajuda a deixar a superfície lisa e uniforme, pronta para a cobertura de chocolate. Se desejar uma variação, você pode adicionar uma camada de ganache de chocolate branco entre a base e o creme, ou mesmo algumas gotas de licor de café no creme, criando sabores diferentes sem alterar a estrutura da torta. Pequenos detalhes, como essas camadas extras, elevam a apresentação e encantam visualmente, mantendo o espectador atento ao vídeo e aumentando a percepção de sofisticação. Depois de espalhar o creme, leve a torta à geladeira por pelo menos 2 horas, garantindo que ela adquira firmeza antes de colocar a cobertura. Aproveite esse tempo para preparar a cobertura de chocolate. Derreta 200 gramas de chocolate meio amargo em banho-maria e adicione 200 gramas de creme de leite, misturando até formar uma ganache brilhante. Esse contraste entre o creme claro e o chocolate intenso é o que dá o charme final à torta holandesa. Para aplicar a ganache, despeje sobre o creme com cuidado, espalhando com uma espátula em movimentos suaves. Se quiser um efeito visual especial, faça leves movimentos circulares ou ondulados, criando texturas delicadas. Outra dica é usar raspas de chocolate ou frutas vermelhas para decorar, acrescentando cor e sofisticação. Após aplicar a cobertura, leve novamente à geladeira por mais 1 hora para que tudo firme. A torta deve estar sólida, mas ainda cremosa ao cortar. Antes de desenformar, passe uma faca nas laterais para soltar com cuidado e evite danificar a base. Se desejar, coloque biscoitos tipo calypso ao redor, colando delicadamente na lateral do creme, adicionando charme e crocância extra. Para a apresentação, use uma bandeja bonita e finalize com raspas de chocolate, frutas ou até mesmo folhas de hortelã. Pequenos detalhes como microgreens comestíveis ou pedaços de chocolate branco triturado podem elevar a percepção de qualidade da sobremesa. O corte da torta deve ser feito com uma faca bem afiada e limpa, passando a lâmina em água quente entre os cortes para manter o acabamento perfeito.
Sirva em fatias individuais ou em porções maiores para impressionar convidados. A textura cremosa, aliada à base crocante e ao chocolate intenso, cria uma experiência sensorial completa, mantendo cada mordida memorável. Um truque para o creme ficar ainda mais aerado é bater a manteiga em temperatura ambiente, nunca fria, garantindo leveza e textura uniforme. Outro detalhe importante é sempre nivelar a base antes de colocar o creme, evitando buracos ou falhas que podem comprometer a estética. Curiosidade: apesar de ser chamada de holandesa, a torta ganhou esse nome para remeter à sofisticação e ao sabor europeu, mas a versão brasileira adaptou ingredientes locais, como o biscoito maisena e a ganache de chocolate nacional. Adicionar licor ou café ao creme é uma prática opcional que enriquece o sabor sem alterar a receita clássica. Para variar a receita, você pode substituir parte do chocolate meio amargo da cobertura por chocolate ao leite ou branco, criando camadas visuais diferentes. Outra variação é inserir frutas vermelhas entre a base e o creme, criando contraste de cor e sabor. Depois de montada, a torta holandesa deve ser mantida em geladeira, coberta com filme plástico ou em recipiente fechado, garantindo que o creme não resseque e mantendo a crocância da base. Ela dura de 3 a 4 dias, mas é sempre melhor consumi-la fresca, para apreciar a textura e o sabor ideais. E aí tá, uma torta holandesa clássica, cremosa, elegante e cheia de sabor, perfeita para qualquer ocasião especial. Com essas dicas, truques e variações, você consegue transformar sua sobremesa em algo digno de confeitaria. Obrigado por se juntar a esta aventura culinária. Até a próxima, aqui no Caldeirão de Gostosuras.